ele edifica a si mesmo. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende em espírito, porque ele fala em mistério. O dom de línguas é muito bom, porque nós estamos falando com Deus e edifica a nós mesmos. Mas aqui está falando que o dom de profetizar é melhor do que o de línguas. Mas todo mundo entende que falar em línguas é sinal de batismo com o Espírito Santo. O sinal com batismo com o Espírito Santo é quando o amor de Deus nos atrai, né? Nos atrai, e aí nós sentimos tão atraídos por Deus que nós confessamos Jesus como Salvador e o Espírito Santo habita em nós, tá? Então, falar em línguas estranhas é um dos dons do Espírito Santo de Deus, tá? Mas eu tá falando aqui, né, que o dom de línguas edifica a si mesmo, edifica a si próprio. Então, é melhor falar, pedir, buscar o dom de profetizar. O dom de profetizar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar. Quem está sendo usado como profeta, ele exorta, edifica e consola. Presta atenção. Profetiza, ele exorta, profetiza e consola. Aleluia. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Tá? O que e, e eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizar, que profetizeis. Então Paulo está falando assim, eu gostaria que todos falassem línguas, porque quem fala em línguas edifica a si próprio, mas ele falou que gostaria que também todos profetizassem, né? Que todos profetizassem. E aí, gente, está nos dizendo o seguinte aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui, não. Deu. Que está falando assim. E agora, o dom de profetizar é maior do que eu falar em línguas estranhas, a não ser que também interprete para a igreja e receba edificação. Se você fala em língua e interpreta ao mesmo tempo, então é legal, né? Mas às vezes você está falando em línguas e Deus levanta outro profeta levanta o profeta para estar interpretando a língua que você está falando. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vocês não falassem ou por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inaminadas que fazem som pela flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes as palavras bem legíveis, né? Bem legíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. É sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como vós desejais dons espirituais, quando nós confessamos Jesus como Salvador, o nosso desejo é buscar dons espirituais. Assim como nós buscamos
espirituais, procurai desejar neles para a edificação da igreja. Gente, a gente acha, quando a princípio da nossa conversão, a gente só quer falar em línguas. A gente acha que quem não, pelo menos eu pensava assim, que quem não fala em línguas não tinha o Espírito Santo de Deus. Mas quando o amor do Senhor te atrai, você já confessa, você já tem o Espírito de Deus em você, né? Então, línguas é dom. Línguas é dom. Não é sinal de batismo, não. Muita gente não concorda, mas não tem problema. Isso aí não tem problema, não. Está na palavra de Deus aqui, eu estou lendo o que está escrito. E porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também canta com o entendimento. De outra maneira, se eu bendizesse com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a sua ação de graças, visto que não sabe que dizes, visto que não sabe o que dizes, nós temos que saber o que nós estamos dizendo. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo é bem sincero, né? Porque realmente tu dás bens a graças, mas o outro não é edificado. O nosso falar em línguas edifica a nós mesmos. Tem que ter alguém para interpretar. E nem todos têm o dom de línguas, tá, gente? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. O Senhor está falando aqui que, mesmo ele falando em outras línguas, né? Igual eles falaram lá no dia do Pentecoste, eles falaram em outras línguas, que tinha gente de várias línguas lá, mas muitos não quiseram. Pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, estarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se tiver muita gente lá na igreja e falando em línguas, e tiver uma pessoa que não sabe nada do que está acontecendo, vai nos chamar de louco, tá? Vai nos chamar de louco. E aqui estamos nos dizendo assim, mas se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Se tiver alguém falando em línguas, tem que haver intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se não tiver intérprete para interpretar o que você está falando em língua, fala baixinho. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nós podemos julgar a profecia, tá? Nós temos que ver. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar com ordem e com decência, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Esse capítulo 14 é muito importante. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Estejam sujeitas, estejam esperando, né? Porque Deus quiser usar a mulher, ele vai usar, né? E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é decente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós?
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíba línguas estranhas. Tá falando aqui para não proibir as pessoas de falar em língua estranha, mas procurai com zelo profetizar. Presta bastante atenção, gente. Né? Não proíba quem está falando em língua, não proíba não, mas também busque o dom de profetizar, mas faça tudo com decentemente e com ordem, não é humilhando. Existem líderes que humilham as pessoas, que gritam com as pessoas. Eu tenho um sobrinho que ele, quando ele está nervoso, ele fica rindo, ele ri. E às vezes, um dia um pastor, ele entendeu que o meu sobrinho estava rindo das pessoas e gritou com ele, sabe? Mas nós temos que tomar cuidado, para não fazermos essas coisas. Então, faça tudo com ordem e com decência, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Esse é o capítulo 14.